Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu queria falar com vocês sobre o medo. Eu fiz uma pergunta no Story há um tempo atrás, perguntando para as pessoas do que elas tinham medo. E eu tive algumas respostas. Medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de fazer algo errado, medo de que algo não dê certo, foram várias coisas que foram respondidas. E depois eu fiquei pensando nas respostas, e uma coisa que eu observei é que a maioria das respostas, elas estão relacionadas ao desejo de pertencimento que o ser humano tem, a necessidade que o ser humano tem de viver com outras pessoas, de viver em comunidade, de viver junto de outras pessoas, né, da mesma espécie. E é muito interessante isso. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele não é um Deus sozinho. Ele vive também em comunidade, em uma unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se nós somos imagem e semelhança dele, então é bem normal que nós tenhamos isso também dentro de nós, essa necessidade de pertencer a alguém. Porque a maioria dos medos foram relacionados a outra pessoa, medo de ser rejeitado, criticado, medo da opinião dos outros, medo de ficar sozinho. E sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que todos esses medos, eles podem ser libertos, né? Eles podem desaparecer a partir do momento que a gente entende e a gente coloca na mente da gente uma informação de que nós fomos criados por Deus e que Ele, a primeira pessoa, a mais importante de todas, aquele que nos criou, Ele jamais nos desampara, Ele sempre está conosco, Ele sempre cuida de nós. Então eu não tenho por que ter medo de ser rejeitada, de ficar sozinha, medo da opinião de outras pessoas, porque em primeiro lugar a opinião que mais tem importância é a opinião de Deus a seu respeito. E a opinião dele sobre você é muito boa, porque você foi feito imagem e semelhança de Deus, você carrega dentro de você uma parte da natureza de Deus. Por que ficar preocupado se você vai ser aprovado ou não pelas pessoas, se aquele que te criou já te aprovou desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe? O medo, ele é algo que nos paralisa. Ele nos paralisa, ele nos impede de prosseguir e de conhecer coisas novas. Isso é o mais importante. Porque o medo, ele te faz querer viver sempre aquilo que você já viveu e sabe que não vai te dar problema. Você não vai gastar tanta energia, você muitas das vezes tem medo daquilo que é desconhecido. E quando você tem medo disso, você é impedido de viver coisas novas, coisas grandes, porque o medo, ele acaba te paralisando. Existem dois antídotos para o medo que eu queria te ensinar nesse dia. O primeiro dele é o amor. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E esse amor não é o amor de uma pessoa, não, do seu namorado, do seu amigo, do seu pai ou da sua mãe, do seu irmão, quem quer que seja. É o amor de Deus, porque o nosso amor é um amor que é muito condicional. Se a pessoa pisa no seu calo, você já fica meio assim com ela, né? Fala assim, não, né? Então, o seu amor, ele é muito condicional, mas o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Independentemente daquilo que você faça, o amor de Deus por você não aumenta e nem diminui. Ele sempre permanece o mesmo. E esse perfeito amor lança fora todo medo. E o que é isso? É você se sentir amada por Deus. Ele é seu pai, foi ele que te criou. E por que você tem medo das coisas da vida? Tem medo do futuro? Você provavelmente teve um pai, né? E você se preocupava, por exemplo, quando você acordava, se você teria comida para comer na hora do almoço ou na hora da janta, se você teria uma roupa para vestir, se você teria um lugar para dormir, para viver? Não, porque você sabe que o seu pai cuida disso para você. Você não fica preocupado se vai ter comida na mesa ou não, porque o seu pai, né, terreno, ele cuida de você. Se a gente quer mal, a gente cuida bem de outras pessoas, colocando aqui como filho, por exemplo, né? Por que que Deus, então, não vai ser assim conosco? Ele é o nosso pai.
Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Então tenha dentro de você essa segurança de ser cuidado por Deus. Esse amor lança fora todo medo. Você não vai ter medo, porque você sabe que Deus está cuidando de você. E a segunda coisa, o segundo antídoto para o medo é a ação. Se o medo ele te paralisa, a forma de você enfrentar o medo é fazendo algo. Isso é muito importante. Então, eu deixo aqui uma tarefa para você fazer. Pega uma folha e escreva todas as coisas que você tem medo. Medo de algum animal, de cobra, por exemplo. Medo de altura, medo de ser rejeitado, medo da opinião dos outros, medo de alguma pessoa, talvez do seu pai, da sua mãe, não sei. Não sei quais são os seus medos. Mas liste todos eles e procure pensar numa forma, numa ação que você pode fazer para enfrentar esse medo. A partir do momento que você enfrenta esse medo e você vê que esse medo que você montou aqui na sua cabeça, ele é uma coisa tão ridícula que você consegue vencer com uma ação tão simples, você vai se sentir liberto e nunca mais você vai ter medo disso, porque o resultado que você teve em relação a esse medo foi diferente, você conseguiu vencer ele. Agora, se você não tiver essa iniciativa de tentar enfrentar seus medos, para que você crie uma experiência diferente, você sempre vai viver refém dos seus medos. E eu acho que não é isso que você quer da sua vida, não é mesmo? Não tenha medo. Na verdade, o medo é que tem que ter medo da gente. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse final de semana. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.